Eu quero iniciar. No convite havia a seguinte inscrição: o Poder Executivo e o Poder Legislativo convidam. Então eu quero saudar o Poder Executivo por meio do Fernando Brambilla. Falar dele, e quando eu ouvi aqui o relato dos nossos santafeenses, nós vamos lembrando a história, o que passou. Eu cumprimento o vereador Adeildo Carnaúba, cumprimentando a todos os vereadores que honraram e dignificaram nossa Santa Fé. Eu quero falar rapidamente um pouco sobre Militão Bento França, denominação da praça. Eu quero apresentar aqui primeiro minha irmã, todos eles filhos do Militão. Eu disse para o Fernando Brambilla, a turma do Militão vai estar em peso nesta tarde em Santa Fé. E aqui está então, Aparecida Bento França, filho do Militão. Maria Ivone França, Bento França, ela prefere? Ela prefere ser Bento França do que apresentar o nome de casado. Mas em homenagem ao marido, onde é que está o Ilecir Eckert, promotor de justiça em Maringá, sempre identificado. Então, Maria Ivone França Eckert, em homenagem ao marido que lá está. O Rui Bento França, que aqui está com seus familiares, com a sua esposa, a Helena, com os filhos. Está ausente aqui alguém que estava entre nós quando foi inaugurada a praça pela primeira vez. Nós éramos em 5, estão vendo somente 4. O nosso irmão, que era o primogênito, Jurandir Bento França, veio a falecer. Como tantos outros que aqui estiveram. É fácil passar pela nossa mente, como eu dizia, se cada um de vocês fosse contar a sua referência de passado, seria fácil nós nos lembrarmos tranquilamente de todos. Mas bem sucintamente, o Militão Bento França, de onde é que ele veio? Ele nasceu em Arraias, hoje Tocantins. Pobre como eram pobres os pais de quase todos aqueles casais que vieram aqui para, com seu suor, semear o café, semear a cultura e construir a grandeza de Santa Fé. Lembro sempre quando encontro o Pedro Brambilla e a esposa do Silene Brambilla, eu falo assim: eu sou tão antigo em Santa Fé que eu me lembro de quando você completou 1 ano de idade, Pedro Brambilla. Fernando estava longe de ser imaginado ainda, não é verdade? Mas a nossa história é esta. Nós, da família Militão Bento França, queremos agradecer a cada um de vocês, vereadores, prefeitos, povo de Santa Fé, por essa homenagem ao homem que saiu a cavalo lá de Arraias, comendo carne seca, farinha e rapadura de sobremesa, que nunca tinha ouvido falar, a não ser pelo seu rádio a pilha lá no sertão de Goiás, sobre o café. Mas ele veio, atravessou o rio Paraná na época da estiagem, que a profundidade não era tão grande, veio caminhando. Quem foi esse homem que está sendo lembrado aqui? Alguém que foi o boiadeiro na juventude, conduzia gado de Arraias até Barreiras na Bahia. Alguém que, ao chegar a Cristalina, no sul de Goiás, o cavalo morreu e agora fazer o quê? Como continuar a viagem? Foi trabalhar na roça, conseguiu dinheiro,
comprou outro cavalo e chegou até as imediações de São Paulo. Lá vendeu o cavalo, comprou a passagem e veio parar na Londrina daqueles tempos. Esta é a realidade. Muitos pioneiros aqui moravam na Água das Abóboras antes de virem para Santa Fé. Lá meu pai morava também. E ele começou a observar que alguns imigrantes que ali chegaram, começaram a oferecer terras para os outros que vinham depois. E ele começou, prezados jovens, principalmente de Santa Fé, a fazer o mesmo. Chegava alguém e lhe oferecia uma chácara, oferecia um sítio. Depois conheceu a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Os corretores não eram registrados. Ele se tornou mais corretor do que alguém cultivando café. Foi lá que ele conheceu a nossa mãe, de saudosa memória, e que tanta gente aqui em Santa Fé conheceu. Santa Fé traz a nossa marca. O Fernando Brambila, por exemplo, foi meu aluno quando era adolescente. A gente acaba se encontrando. O Fernando Brambila foi meu aluno quando era adolescente. Quando ele disputou a primeira vez a prefeitura, eu vim aqui para fazer uma visita. Na época eu era deputado estadual. O prefeito era o Fernando Brambila e o governador o José Richa. E alguém avisou para o Fernando que eu estava aqui. Lá vem o Fernando. Eu pensei que o Fernando fosse falar sobre as dificuldades da campanha. Você lembra o que você me perguntou, Fernando? Consegue lembrar? Tadeu França, você lembra daquele Fusca que você deu de presente para o meu pai? Foi ou não foi, Fernando? Ele tinha tanta certeza que ia ganhar a eleição. Falei, lembro do Fusca, né, Dulcirene? Lembrando esse Fusca que eu vou garantir para você. É a primeira eleição e vai ser a sua primeira vitória como prefeito de Santa Fé. Gente amada, gente querida, aqui está o nosso bispo Dom Luiz, com que orgulho eu vejo morando aqui em Santa Fé. Olha, Dom Luiz, o primeiro padre aqui de Santa Fé chamava-se José Pedim. O primeiro pároco de Santa Fé. Ele que nos deu a primeira comunhão, que batizava a criançada, era ele. Eu tive a honra de ter como padrinho a família tradicional de Santa Fé, Joaquim Dias Bicudo, meu padrinho bicudo, que os mais velhos aqui certamente já ouviram falar e que o conheceram, que juntamente com o senhor José Brambila, eram aqueles que recepcionavam Dom Luiz, os padres que aqui chegavam. No filme A Fundação de Santa Fé, feito em 1950, lá está a primeira missa de Santa Fé, celebrada por um padre palotino, José Schreck. Esta Santa Fé nasceu sob o signo de Deus, sob o signo da solidariedade, sob o signo do amor. É porque tinha que dar certo mesmo. Os prefeitos que aqui passaram demonstraram amor para essa terra. O Pedro Brambila, quando foi prefeito, nunca ele pediu nada para ele, não. Mas ele amava e se dedicava e se esmerava de corpo e alma para conduzir benefícios por Santa Fé. O nosso atual Fernando Brambila, eu vejo lá o Fernando Brambila, às vezes pela internet. Ele vai a Brasília, ele passa em gabinetes de deputados de todos os partidos. Não é verdade, meu caro Fernando? É por isso que agora há pouco era lembrado. Um agradecimento especial, Mário Verri. Um abraço especial para o Enio Verri. Deixei de ser deputado federal há muito tempo, estadual também, mas é com muita alegria que eu somo a minha voz e a minha torcida para que todos os parlamentares olhem com carinho o pleito dos seus administradores, porque é o pleito do povo de Santa Fé. Mas vamos lá só mais um pouquinho.
Todos conhecem, eu agradeço muito à Câmara Municipal da gestão passada, da qual era a vereadora Dulcilene Brambila, que aprovou, além do hino oficial, o hino dos pioneiros da cidade de Santa Fé. Todos vocês conhecem. Vamos lembrar um pedacinho, pelo menos? Este hino eu tinha 4 anos de idade. Eu me lembro quando Palmeira e Luizinho estiveram aqui. O meu pai ia contando a história, como começou. Eles iam colocando em versos. Este hino era usado para atrair interessados em comprar lotes em Santa Fé, como o filme que vocês conhecem também. Se alguém não conhece, prefeito, por favor, passe nas escolas o filme da Fundação de Santa Fé. Empreitei a tempo contigo, patrão. 500 alqueires que era só matão, e com uma foice e um machado bom. Machado que aqui está na prefeitura. O meu irmão estava com ele, o Rui, e entregou também, por meio intermédio, o machado como lembrança, o velho filme também. Santa Fé do Paraná. Empreitei a tempo contigo, patrão. Por que ele fala em 500 alqueires? Vamos citar um pouquinho daquilo que às vezes não está na história, mas foi a verdade. A Companhia Melhoramentos, às vezes preferia, em vez de pagar a comissão em dinheiro, oferecer para o corretor. Se você quiser, você pega um pouco em mato e um pouco em dinheiro. E foi assim que o homem tão pobre como meu pai, ele conseguiu empreitar esses 500 alqueires que fala na canção, mas que foram a origem primeira da cidade de Santa Fé. Os primeiros ranchos aqui, antes de terem paredes de palmito e cobertura de sapéu, de tabuinha, eram troncos. Ali ficavam pessoas. Cada cidade tem um momento histórico de ter surgido, mas tem outro momento dos anônimos desbravadores. Querem ver só? Olhem, vamos pegar como exemplo Londrina. Início 1934. Em 29, o Lorde Lovat já estava em Londrina, com os primeiros agrupamentos que começaram o plantio de algodão por lá. Estão observando? Maringá, 10 de maio de 1947. Em 1939, o padre Emílio Clement Scherer inaugurou em Maringá com os desbravadores a primeira igreja, Igreja São Bonifácio. Santa Fé a mesma coisa. Logo após a Segunda Guerra Mundial, já estiveram aqui os primeiros, abrindo picadas, dormindo, tendo só uma cobertura e tudo aberto, usando fogueiras para que não sofressem ataques de eventuais predadores. É assim que começou. Então eu gostaria de falar muita coisa sobre nossa terra. Eu sei que todos têm compromissos, não quero me alongar bastante, mas eu quero continuar a minha primeira estrofe. Empreitei a tempo contigo, patrão. 500 alqueires que eram só matão. E com uma foice e um machado bom, eu logo peguei a rasgar o sertão. Fiz a derrubada e plantei café. E fui ajudado por minha mulher. Formei a cidade que hoje é Santa Fé. A primeira casa eu fiz de sapé. São palavras simples, humildes, singelas, que o nosso querido pai passou numa casa em que nós morávamos aqui perto da igreja para os cantores Palmeira e Luizinho. E esta canção não é de uma família, não é do meu pai, não. É de todos os pais e avós de vocês que aqui estão e que nos ouvem, que estão na eternidade, mas que lá do alto eles olham com orgulho, porque nós preservamos a fé, nós pelejamos o bom combate, porque este lugar que nasceu tão pequenino, aprendeu a importância da união. É por isso que eu, emocionado, agradeço. Santa Fé,
em nome do meu Pai na eternidade, muito obrigado por essa homenagem. Não só ao meu pai, a todos os pais e mães que por aqui passaram, ao sócio dele, família, Lupércio Caressato, a todos que aqui deram seu suor, lágrimas e às vezes sangue, para que nós pudéssemos hoje contemplar esta maravilhosa cidade, da qual tanto nos orgulhamos. O meu pai, com muito orgulho, ele me disse certa ocasião: meu filho, na sua certidão de nascimento, no seu registro de nascimento, escrito está, nascido no distrito de Santa Fé. Então eu peço liberdade em nome de todos os meus irmãos e familiares que aqui estão, para concluir dizendo: Santa Fé, em minha vida, nunca esquecerei de ti. Santa Fé, terra querida, foi no rancho que eu nasci, com muito orgulho, muita alegria, muita certeza de que esta terra haverá de prosperar muito, em nome de Deus, em nome do povo, em nome do amor que cada qual dedica a ela, em nome da certeza que não haverá crise alguma capaz de conter o progresso, a união, a vitória, a alegria e o sucesso que cada vez mais virá. Santa Fé, em nome de Militão Bento França e dos que aqui estiveram quando nem sequer existia ainda o município, existia ainda o distrito, começava-se apenas um pequeno povoado. Duas palavras que traduzem a nossa emoção: muito obrigado, Santa Fé. Uma salva de palmas ao ex-deputado e professor Tadeu Bento França, filho do saudoso Militão Bento França, a qual essa praça